É importante que vocês entendam que é um erro muito grave vocês começarem a prospectar sem ter esse perfil bem definido. Vou tomar o exemplo do Leonardo, daqui no início da nossa mentoria. Ele falou: não, o que aparecer a gente vai pegando, tal. Esse pensamento é o pensamento da maioria dos profissionais que entram na consultoria. Não tem um perfil definido. E o que acontece? Isso faz com que o processo de prospecção seja muito difícil, porque você não consegue criar autoridade num só segmento, porque você não consegue entender quais são os reais problemas que aquele segmento tem, você não consegue oferecer uma proposta personalizada, porque você não tem um tipo ideal de cliente que você está atrás, você não consegue ter previsibilidade de precificação. Por exemplo, se você tem uma meta de faturar de 20 a 30 mil reais por mês até junho de 2022, como é que você vai atingir essa meta se você não sabe nem uma previsão de precificação de um serviço para você fechar? Você não sabe nem quantos contratos você precisa fechar para poder chegar nessa meta. Então, por isso você tem que definir um perfil ideal, para que você tenha algo plausível para chegar nas suas metas. Então, o que é o perfil ideal de cliente? O perfil ideal de cliente é o perfil de cliente que corresponde ao seu nicho de atuação, aos problemas que você resolve, aos benefícios que você oferece e às metas financeiras que você tem. Então, dentro da consultoria ambiental, você tem vários nichos de atuação. Você pode atuar na área de saneamento, você pode atuar na área de gestão ambiental, com um sistema de gestão ISO 14001, sistema de gestão integrada, por exemplo. Você pode trabalhar na área consultoria jurídica, tem vários advogados que são consultores ambientais, mas são da área jurídica, respondendo multas, atuação. Tem o nicho de licenciamento ambiental, que é um nicho que eu sempre indico, porque tem muitas oportunidades de atuação. Então, tem vários nichos, você precisa escolher o seu nicho. Qual é o nicho que você vai atuar? Onde é que você vai focar a energia nesse primeiro momento? Lá, depois que eu escolher um nicho, eu tenho que viver a minha vida inteira naquele nicho? Não. Mas para você começar, você precisa escolher um nicho. E quando você aprende a se desenvolver em um nicho, você aprende a se desenvolver em qualquer outro nicho. Porque você pega aquilo que deu certo e adapta para outras situações. Eu conheci muitos alunos consultores ambientais que não necessariamente queriam começar com licenciamento, mas eles usaram o licenciamento como ponto de partida e se desenvolveram nesse nicho, começaram a faturar seus 20, 30, 40 mil reais por mês, e aí migraram para outro nicho. E eu conheço consultores ambientais que até hoje estão no nicho de licenciamento. Eu, por exemplo, só atuo com licenciamento ambiental desde quando eu comecei na consultoria ambiental. Ok? Então, você precisa começar com algum foco. Qual é o seu foco? Qual é o trabalho que você gosta de fazer, que você tem habilidade para fazer? Qual é o trabalho que você acha que tem um potencial de retorno financeiro no seu raio de ação, na sua cidade, nas cidades vizinhas? Você precisa definir isso. E aqui eu estou recapitulando coisas da primeira sessão. Quais são os problemas que você resolve? No caso do licenciamento ambiental, quais são os problemas? O problema do empreendedor não querer sofrer penalizações, o problema do empreendedor querer vender seu material, independente de qual mercado for, que sem uma licença ele não consegue, o problema que o empreendedor tem de não conseguir expandir o seu negócio, porque o negócio sem licença ele não pode fazer campanhas, ele não pode divulgar, então ele fica preso. Então são vários problemas que o licenciamento ambiental resolve. Qual é o problema que o seu serviço, que o seu nicho resolve? Quais são os problemas que as empresas que estão no seu nicho têm que você resolve? Então, isso vai ser importante para você definir o seu perfil ideal de cliente. Aos benefícios que você oferece. Por exemplo, no licenciamento ambiental, eu ofereço o benefício de um empreendedor ter segurança de que o empreendimento dele está 100% legalizado. Eu ofereço o benefício do empreendedor poder ir no banco, fazer um financiamento, pedir uma linha de crédito, e na hora que o banco pedir a licença, ele vai ter a licença dele. Eu ofereço o benefício do empreendedor não ter medo de denúncias de concorrente. Então, ele pode divulgar o seu serviço, ele pode aumentar o preço do produto dele, por exemplo, se ele quiser. Ele pode expandir o seu negócio sem ter medo dos concorrentes, porque ele está licenciado. Então, esses são os benefícios que eu ofereço para o meu perfil ideal de cliente. Então, você precisa adaptar isso para o seu mundo, para o seu universo também. E quais são as metas financeiras que você tem? Isso é muito importante. Se você quer faturar de 20 a 30 mil reais por mês até
dezembro de 2022, por exemplo, você precisa considerar isso no tipo de serviço que você vai prestar. Você acha que é mais fácil você fechar 30 contratos de R$ 1.000 em um mês ou 3 contratos de R$ 10.000 em um mês? Ou 2 contratos de R$ 15.000 em um mês? Isso está totalmente relacionado na definição de para quem você vai oferecer seu serviço. Existem empreendimentos que têm um poder de investimento maior do que outros. Quando você vai prospectar, por exemplo, uma indústria de médio porte, ele tem um poder de investimento maior do que, por exemplo, uma oficina de funilaria e pintura, uma empresa de revenda de gás, uma empresa, um lava-jato, uma empresa de pequeno porte. Então, você precisa ter tudo bem alinhado com as suas metas. Se você quer escalar o seu negócio, você tem que olhar mercados mais que têm um poder de compra maior, extração mineral, indústrias, revenda de combustíveis, derivados de petróleo. São mercados que podem te oferecer mais potencial. Mas aqui nessa sessão a gente vai aprender como definir isso de uma forma bem técnica, bem estratégica. Inclusive, vocês vão ter a oportunidade de discutir sobre isso. A maioria de vocês já tem clientes, então eu vou querer ouvir também o feedback de vocês com relação aos clientes que você tem, se realmente está certo, está estratégico vocês estarem focando nesse tipo de cliente ou não. É importante que vocês pensem nisso, se vocês querem faturar de 20 a 30 mil reais por mês como autônomos no seu próprio negócio, ok? Beleza. Então, quando eu falo nicho de atuação, eu estou falando o seguinte: quais são as empresas ou instituições que fazem parte do seu nicho? Nicho de licenciamento ambiental, por exemplo, são empreendimentos licenciáveis. A grande maioria dos empreendimentos são licenciáveis. Então, você tem indústrias, você tem postos de combustível, você tem processo de extração mineral, você tem revenda de combustível, enfim, são vários e vários tipos de exemplos de empreendimentos que precisam de licenciamento ambiental. Dentro do seu nicho, se você não é da área de licenciamento ambiental, quais são as empresas ou instituições? A Paola, que é uma das mentoradas, ela trabalha com serviços públicos. Então, ela está no nicho de prestar serviços para prefeituras, para instituições públicas ou então de economia mista. Então, dentro do nicho dela, ela elabora projetos, elabora, enfim, os trabalhos que ela elabora dentro desses segmentos. Então, esse é o nicho de atuação dela. Quais são os problemas e dores que esses empreendimentos têm? Você precisa saber disso. No licenciamento ambiental, dei vários exemplos aqui. Dentro do seu segmento, você precisa entender quais são os problemas que essas empresas têm, que você pode resolver, porque é isso que vai definir a eficiência do seu processo de prospecção. Você precisa definir bem isso. Inclusive, é isso que vai definir quanto que você vai cobrar no serviço. Muitos consultores ambientais, eles se sentem frustrados pela prostituição do mercado de consultoria. E quando algum aluno me pergunta sobre isso, eu falo o seguinte: cara, não existe prostituição no mercado de consultoria. Existe prostituição em todos os mercados que você imaginar, do menor ao maior. E mesmo assim, isso não impede de ter empresas grandes e empresas pequenas. Isso não impede de ter empreendedores que têm grandes resultados, que conseguem crescer, e empreendedores que nunca conseguem crescer. Em todos os mercados vai ter isso. Uma das formas de você não deixar que a prostituição na consultoria ambiental, por exemplo, afete as suas metas, é você definir um bom perfil ideal de cliente que tenha problemas reais, dores reais, que tenha urgência em resolver essas dores e que você tenha uma solução para eles, que eles estejam dispostos a investir naquela solução. A maioria dos consultores oferece seu serviço para todo mundo, velho. E aí acaba que sempre é vencido pelo preço, porque o cliente não vê algo personalizado para ele, que você oferece serviço para todo mundo. Você nunca consegue executar um excelente trabalho se você quer fazer tudo para todo mundo. Quando você escolhe um segmento, você consegue se especializar naquilo e você começa a servir com mais autoridade. E as pessoas tendem a pagar mais por pessoas que são mais autoridade naquele assunto. É como, por exemplo, o exemplo da medicina, os médicos. Você fazer uma consulta com
um médico que faz coisa geral, um consultor geral, bem mais barato do que você ir no especialista naquele assunto, que estudou mais para aquilo, que é especialista naquele assunto. Inclusive, as pessoas procuram mais especialistas, na maioria dos casos. Então, você precisa ter essa visão na sua consultoria ambiental. Na consultoria ambiental também existe isso. A vantagem nossa é que a gente não precisa necessariamente ter vários diplomas de especialização. A gente só precisa escolher um nicho e ser bom naquele nicho. E fazer as pessoas perceberem isso, as pessoas que estão naquele nicho, as empresas que estão naquele nicho. Aí você consegue fechar contratos maiores, você não se importa com o que o seu concorrente está cobrando. E o cliente ele paga mais para você, porque ele vê que você tem um serviço diferente, com mais autoridade, com mais personalização daquele serviço, tá? Então, o segundo ponto é esse. Quais são os benefícios que você oferece? Quais são as soluções que você oferece para essas empresas? Você só oferece uma licença para ela? O que você oferece a mais para aquela empresa de benefícios? Os benefícios também têm um peso enorme na hora de você fazer um contrato, uma precificação. Quais são os benefícios que você oferece? Você oferece o benefício dele ter economia de recursos, você oferece o benefício dele ter mais tranquilidade dentro dos processos da empresa dele, você oferece o benefício dele poder fazer uma divulgação, uma expansão da empresa dele, sem se preocupar com os concorrentes. Quais são os benefícios? E a gente vai falar sobre isso aqui. E metas financeiras. Quanto você quer faturar até junho? Coloque isso no papel. Eu quero faturar X mil reais por mês até junho. Tem que ser um dos pontos iniciais para você estruturar o seu processo de prospecção. Quanto é que você quer faturar por mês? Muitos consultores nunca nem pensaram nisso. Não, o que vier dá certo, o que der certo, o que eu fechar dá certo. E isso é que faz muitos consultores desistirem da sua carreira. Não ter metas e plano de ação definidos. E nessa mentoria, eu criei essa mentoria justamente para isso, para ajudar vocês a terem esse plano de ação. Certo, eu quero faturar de 20 mil reais pelo menos até junho. Então, vamos lá. Qual é o plano de ação que a gente vai usar? A gente vai usar esse plano de ação aqui. O perfil ideal de cliente vai ser esse, você vai abordar dessa forma, na reunião você vai falar isso, e os contratos você vai fechar nessa perspectiva de preço. Esses vão ser os contratos que você vai buscar fechar, para que até junho você tenha fechado X contratos num valor médio de X mil reais. Aí lá você vai ter seus 20 mil reais por mês de faturamento. É assim que a gente cresce a nossa empresa de consultoria ambiental, com estratégia e com plano de ação. Mas por que é tão importante definir um ICP de forma detalhada? Primeiro, porque você aumenta a sua taxa de conversão. Falei para vocês aqui que é importante ter um funil. Dentro de um funil, um dos principais indicadores de desempenho vai ser a taxa de conversão. Lion, o que é essa taxa de conversão? Quantas pessoas eu preciso entrar em contato para fechar um contrato? Se eu precisar ligar para 100 pessoas para fechar um contrato, a minha taxa de conversão é de 1%. Então, é uma taxa muito baixa. Dentro da mentoria, vocês vão aprender a ter pelo menos uma taxa de conversão de 30% a 40%, entre 20% e 40%. Ou seja, de cada 100 pessoas que, hipoteticamente, vocês entrarem em contato, pelo menos 30 acordos, 30 contratos vocês vão fechar. E isso é uma boa taxa de conversão. E tudo isso é definido através de cada etapa do processo, desde a definição do perfil ideal de cliente, que a gente vai ver hoje, até as formas de abordagem, qualificação e precificação nos contratos. Então, quando você define um perfil ideal de cliente, isso aqui, a ICP é uma sigla americana que o pessoal define como perfil ideal de cliente, eu coloquei assim porque se vocês virem em algum local ICP, vocês já vão ligar com perfil ideal de cliente, ok? Então, quando você define um tipo de segmento, você consegue se especializar naquele tipo de segmento, saber quais são os problemas, os exatos problemas que ele tem, as exatas dores que ele tem, que você resolve, os benefícios que ele está buscando, quais são os serviços que eles precisam. Você consegue se especializar nesses serviços e você consegue transmitir mais autoridade. E dessa forma consegue aumentar a sua taxa de conversão. Então, você tentar fechar com todo tipo de empreendimento
dificulta sua taxa de conversão. Você consegue fechar um contrato aqui, outro ali, mas você não consegue fazer isso de forma consistente. E você acaba guerreando por preço. Você acaba guerreando por preço. Quando você define um segmento, na prospecção você fala, eu trabalho especificamente com esse tipo de empreendimento. Olha, eu já atendi vários empreendimentos como o seu. A pessoa sente que você é a melhor pessoa para cuidar do empreendimento dela. Isso são técnicas de abordagem, que a gente vai ver na próxima sessão. Mas para isso, vocês precisam ter essa ideia de perfil ideal de clientes. Aumenta a taxa de conversão. Você não precisa entrar em contato com tantas pessoas para fechar a sua meta de contratos para chegar no faturamento que você quer até junho. Ok? Você não precisa esforçar tanto. Você não precisa. Você faz tudo de forma estratégica. Segundo motivo, aumentar a eficiência de fidelização. Quando você foca em um tipo de empreendimento, você tende a ser um especialista naquilo. Você tende a entender tudo que aquele empreendimento precisa. E uma coisa muito importante que eu falei na primeira sessão, que eu vou falar agora, que se eu fosse vocês eu anotava, é o seguinte: nenhum serviço pontual vai ser suficiente para resolver todos os problemas do seu perfil ideal de cliente. Nenhum serviço pontual vai ser suficiente para resolver. Então, ele pode até te procurar, por exemplo, para fazer um PGRS. Ele pode até te procurar, por exemplo, para fazer um CTF do IBAMA, para fazer um licenciamento, mas nunca esse serviço pontual vai resolver a vida dele. Pelo contrário, muitas vezes, quando a gente termina um ciclo, resolve um problema, surgem outras necessidades depois. Por exemplo, quando você faz um PGRS, você tem que executar esse PGRS. Então, surge uma nova necessidade. Quando você faz um licenciamento, tem as condicionantes da licença, você tem que fazer o quê? Atender às condicionantes. Então, surge uma nova oportunidade. Quando você faz o CTF, tem os RAPs, que são os relatórios anuais. Então, gera uma nova necessidade de acompanhamento. Então, a solução que vai resolver o problema do seu perfil ideal de cliente é um acompanhamento. Muitas vezes você começa com um pontual, você começa com um serviço pontual, e desse serviço pontual você transforma em serviço de acompanhamento. Por quê? Porque para você fechar um acompanhamento, você tem que ter um nível de confiança bem mais desenvolvido com o cliente do que num serviço pontual. Então, nos primeiros momentos, a estratégia é: fecha um contrato pontual, transforma esse contrato pontual em contrato de acompanhamento. À medida que você vai ganhando mais autoridade, que você vai focando mais naquele perfil e você vai começar a ser conhecido no mercado por atuar naquele perfil, aí muitas vezes quando você chegar na reunião de qualificação, o cliente já vai ter a confiança necessária para te contratar para acompanhar o empreendimento dele. Mas isso é com o tempo. No primeiro momento, a estratégia é pontual, acompanhamento. Mas sempre vai haver necessidade de acompanhamento. E quando você faz o processo de identificação de perfil ideal de cliente, você já deixa o campo pronto para uma fidelização. Então, você fecha um contrato pontual, já deixando aquele trabalho, aquele serviço pronto para ser fidelizado. Então, você já pensa lá na frente: eu vou fidelizar esse cliente, eu vou fidelizar porque a gente vai prestar um bom serviço. Existe um funil para isso, que eu expliquei na primeira sessão, que vocês vão ter acesso, ok? E eu coloquei aqui de propósito o LTV. Então, eu quero que vocês venham no chat aí. Vocês sabem o que significa LTV, o que é LTV? Coloque aqui se você sabe, sim ou não. Coloque um sim ou um não aqui. Talvez os alunos da comunidade já vão saber. A Kelly colocou que sim. Leonardo colocou que não. Marcelo disse que não lembra muito bem. O Renato disse que sim. Renato cansou de ouvir isso na primeira sessão. Então tá. O que é esse LTV? LTV é um coeficiente de desempenho, tá? É um indicador de desempenho. Vou dar uma ideia interessante para vocês, tá? Uma analogia. Quando você está dirigindo um carro, lá no painel do carro, você tem o quê? Você tem indicadores, não é verdade? Indicadores do nível de combustível que está naquele momento, indicadores
de giros de motor, de aquecimento, como é que está o aquecimento do motor, se está normal, se não está. Quando você está dirigindo, esses indicadores, eles servem para quê? Para te orientar, por exemplo, se você pode continuar a viagem, ou quando você vai ter que parar para abastecer, para te indicar se os giros da troca de marcha, por exemplo, estão normais, você está trocando as marchas direitinho, para indicar, por exemplo, se o motor está na temperatura ideal, se tem algum problema, se você tem que parar, ou se tem que continuar. Então, para você dirigir um carro, você precisa ter aqueles indicadores. Da mesma forma, o seu negócio tem que funcionar. A sua consultoria ambiental tem que funcionar através de indicadores também. São indicadores que vão te dizer se você está tendo um bom resultado na prospecção ativa. São indicadores que vão te dizer se você já tem caixa suficiente para poder investir em anúncios, por exemplo. São indicadores que vão te dizer qual é a forma de geração de demanda que está te dando mais retorno em termos de faturamento naquele determinado mês, e por isso você tem que investir mais nessa forma de geração do que naquela outra. Então, quando você não tem indicadores na sua consultoria ambiental, é como se você estivesse dirigindo um carro e não tivesse nada no painel. Você não soubesse se tem combustível ou não, você não soubesse se o motor está na temperatura certa ou não. Imagina você fazer uma viagem e você num carro dirigindo, se você não sabe nem quanto de combustível tem naquele carro. Então, um dos maiores erros dos consultores ambientais e que limita o crescimento é não ter indicadores. E o LTV é um dos principais indicadores de desempenho de uma empresa, de um negócio, ainda mais quando a gente fala de consultoria ambiental. Porque o LTV é um indicador que vai dizer o tempo, a quantidade de lucro que um cliente vai te dar ao longo do tempo que você se relaciona com ele. Ou seja, eu fechei um contrato hoje, dia 21 de março de 2022. Nesse contrato, ele foi um contrato de R$ 5.000. Quanto de lucro aquele mesmo cliente vai me dar ao longo do tempo? Por quanto tempo aquele cliente vai permanecer me gerando lucro a partir desse primeiro contrato? Isso é o LTV. E é isso que faz as empresas de consultoria ambiental se manterem no médio e longo prazo. E você consegue isso através de um processo de fidelização. Na minha empresa, o LTV médio é de 2 anos, ou seja, pelo menos 2 anos eu consigo fazer com que um contrato ele permaneça me dando lucro. A gente tem contratos aqui tem 4 anos com o mesmo cliente renovando sempre com a gente. A gente tem contrato que é um pouco menos, um pouco mais. A média é 2 anos. Por quê? Porque aí eu entendi que isso vai me dar previsibilidade de caixa. Eu não preciso estar dependendo de clientes novos a todo momento, porque os clientes antigos continuam me dando lucro e ainda me indicam para outros clientes novos. Ok? Essa é a estratégia que você tem que começar a pensar. Focar em fidelizar clientes e não somente em captar clientes novos. Ok? Isso é um grande indicador de desempenho que vai dizer como é que está a tua empresa. Ok? Além de você aumentar a eficiência de fidelização de clientes, ou seja, você ter um LTV positivo, um LTV que diz respeito às suas metas na sua consultoria de faturamento, você cria autoridade. Então, você começa a ser visto como um profissional especialista naquele segmento. Eu, por exemplo, eu sou visto como um profissional especialista em extração mineral, porque eu escolhi a extração mineral com o meu ICP nesse momento. Inclusive, uma coisa interessante, esse ICP, esse perfil ideal de cliente, você pode mudar, você pode estar mudando esse perfil ideal de cliente à medida que você vê que existe um outro segmento que evoluiu, à medida que você vê que aquele perfil ideal de cliente não está te dando mais o retorno, que tem indicadores que mostram que não está dando o retorno que você está precisando para atingir suas metas pessoais no seu negócio, você pode mudar de perfil ideal de cliente. Tá? Mas antes você precisa criar autoridade em você precisa ter um retorno desse perfil ideal de cliente, que a gente vai aprender a construir hoje na mentoria, na prática, tá? Aqui é a parte teórica da aula, ok? Então você constrói uma autoridade. E quando você constrói uma autoridade, as pessoas tendem a querer te pagar mais do que para outras pessoas que não têm a mesma autoridade que você. Então, por exemplo, aqui na minha cidade, é muito difícil alguém que cobre mais caro que eu não conheço. Pode ter, mas eu não conheço.
Eu não me importo com o que os meus concorrentes cobram, porque eu não me preocupo com isso. Eu tenho a minha precificação, e a minha precificação está respaldada em vários fatores, um deles é a minha autoridade no segmento. Eu tenho vários empreendedores satisfeitos com o meu trabalho nesse ramo, porque eu construí um funil de captação e venda de cliente baseado nesse perfil ideal de cliente. Isso me fez ter mais clientes nessa área, me fez ter mais cases de sucesso, de empreendedores satisfeitos, e isso fez com que eu cobrasse mais caro pelo meu serviço. Ok? Então, você constrói uma autoridade. Você é consultor ambiental, mas você trabalha com o quê? Você atua em qual segmento do mercado de serviços ambientais? Tá? E isso vai fazer você cobrar mais caro, vai fazer você crescer, vai ser visto como autoridade naquele segmento. Isso é muito importante. E, por último, você cria expertise técnica. A expertise técnica ela é um fator importante no crescimento do seu negócio. Se você for um bom profissional, executar excelentes trabalhos, as chances são que você vai começar a ser reconhecido tanto pelos órgãos ambientais, agora falando no licenciamento, tá? Como pelos clientes. Então, o mercado vai te ver como alguém que presta um excelente serviço. E isso faz com que você possa cobrar mais caro pelo seu trabalho. Isso faz com que você seja chamado para palestrar pelo órgão ambiental, por exemplo. Vários alunos, eles entraram, ele nem conhecia ninguém, ninguém conhecia eles, e eles conseguiram criar essa autoridade, ser chamado para palestras, porque definiram um perfil ideal de cliente, porque criaram uma autoridade naquele perfil, ok? Então, você começa a ser respeitado do ponto de vista técnico, não só pelos clientes, mas pelos técnicos também, por outros engenheiros, pelos técnicos dos órgãos ambientais, por profissionais de outras áreas, e isso aumenta o seu potencial de ser indicado para outro serviço, tá? Então, a expertise técnica é importante também para você aumentar seu network e ter o respeito da comunidade técnica que está dentro do seu mercado também, ok? Então, basicamente, esses são os motivos do porquê você tem que definir um perfil ideal de cliente.